O Corinthians empatou com o River Plate do Paraguai em sua estreia na Copa Sul-Americana 2021, jogando um futebol muito duvidoso novamente. O técnico Wagner Mancini foi bastante criticado pela torcida nas redes sociais. É bom lembrar que o treinador até apresentou algumas novidades na escalação inicial, mas a promessa de colocar os jovens para jogar só pôde ser vista mais uma vez nos minutos finais da partida. E isso me parece, está ficando claro para mim, que o Wagner Mancini, ele não acredita nessa molecada, nessa geração que o Corinthians está revelando. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! O Corinthians ontem, mais uma vez, apresentando um futebol abaixo, né, do que todos esperavam. O Corinthians apenas empatou com o River Plate do Paraguai, né, o último colocado, lanterna do Campeonato Paraguaio. E o técnico Wagner Mancini foi bastante criticado. É verdade que há aqueles também que acreditam que a culpa é do elenco, que são os jogadores. Mas nós vamos fazer uma avaliação e eu quero focar toda essa avaliação que eu vou fazer do jogo, do empate sem gols do Corinthians, em cima da molecada e da promessa de 2021. 2021, em toda a coletiva, você ouve que é ano de lançar a molecada, de apostar na molecada, de ter paciência com a molecada, aquela coisa toda que você já sabe. O Corinthians, como nunca teve, eu acho que lançar tantos jogadores em quantidade assim, apostar em tantos jogadores, mas na verdade, na prática mesmo, o técnico Wagner Mancini não tem feito isso. Vamos na escalação inicial. Quantos jovens tinham na escalação inicial do Corinthians ontem, que apresentou novidades? Ele pegou ali, depois de fazer testes com duas equipes, com dois times, ele chegou à conclusão do seu time ali titular hoje para estar estreando na Sul-Americana. Foi isso que ele disse, que prepararia o time titular na Sul-Americana. Do time que iniciou a partida contra o River Plate do Paraguai, vamos lá, Cássio não é da base, o Fagner já está aí há muito tempo, o Bruno Mendes também veio lá do futebol uruguaio, o Gil está aí, o Fábio Santos, pronto, não tem nenhum menino. Xavier, encontramos o primeiro menino como primeiro volante. Camacho não é menino, Luan não é menino, Léo Natel não é menino, Otero não é menino e o Jô muito menos. Já até foi, né, o Jô, assim como o Fagner. Mas de revelação mesmo, de jovens, você está vendo que existe uma promessa de apostar na base e existe um discurso de apostar na base, mas na prática não se aposta na base. E eu estou falando isso do treinador, tá? Estou falando isso do treinador. Por quê? Porque o discurso é apostar nos jovens, vamos aos poucos, os jovens, aquela coisa. Só que na hora do vamos ver, na hora de colocar o time principal que ele considera titular, nunca tem jovem. O Xavier, que foi o único jovem das categorias de base do Corinthians que foram promovidos há pouco tempo e que iniciou a partida como titular, já saiu logo no intervalo. Quando ele quis mudar, achou que o negócio estava ruim. De quem é o problema? Quem é o problema? É o Xavier. Tira o Xavier, que aliás foi muito bem nas outras partidas. O Xavier que o Mancini já declarou publicamente que não estava treinando bem, e de repente fez bons jogos, virou titular, e aí o time não vai bem, no intervalo já tira o Xavier. E há quem acredite que para o jogo contra o Santos, o clássico contra o Santos, o Gabriel já pode voltar e tomar a posição de titular, porque o Xavier não foi aprovado em 45 minutos, não foi aprovado, né? Chega do Xavier, já teve a sua chance. Pelo jeito, será que vai ser assim? Agora, por isso que eu estou falando, para mim, o discurso pode ser até mas o que parece, né, o que transparece é que o Mancini, ele não está acreditando na molecada. Porque na hora do vamos ver, na hora que tem um jogo importante, ele não põe a molecada para jogar. Lembra na Copa do Brasil? Qual foi o argumento do Mancini na Copa do Brasil? Eram jogos decisivos, precisávamos de jogadores experientes, não dava para colocar a molecada ali, porque não podíamos ser eliminados. E o Corinthians jogou contra o Salgueiro, o grande Salgueiro, sem a molecada contra o Retrô. Estou falando do discurso dele, que o momento ali não era de colocar os jovens, mas
no Paulista, ia colocar tal, aquela coisa, quando todo jogo decisivo, aquela coisa, né, de que quando é importante mesmo, aí o Mancini faz o que ele faz sempre. Ele aposta nos líderes do elenco e nos jogadores mais experientes e nos atletas que ele confia mais, e por isso que o Léo Natel ontem ficou o jogo todo praticamente e não fez um bom jogo, com certeza não fez. E a molecada entrou faltando 5 minutos, a molecada entrou no final do jogo para fazer uma fumaça ali e melhorar demais o desempenho do time. Entraram Vitinho, Cauê e Gabriel Pereira. Esses 3 jogadores, já tinha entrado o Cantillo, né, no intervalo, já falei. Eu até colocaria o Cantillo, mas não colocaria no lugar do Xavier, jogaria ali com 3 volantes e não tem nada defensivo, porque o Camacho ataca, o Cantillo lança, e é bom que o Cantillo ia ter um cara ali como o Xavier para fazer sua retaguarda. É disso que o Cantillo precisa. Não adianta você... Já vou falar da molecada, tá? Já vou falar da molecada, mas eu não posso deixar isso passar. Não adianta colocar o Cantillo toda vez para ser o primeiro volante do time, para ficar fazendo a saidinha de 3. Não, o bom dele é o lançamento. A gente tem que enxergar e saber usar o jogador na sua melhor posição. O Cantillo, na verdade, precisa jogar como um volante no Corinthians, um volante mais avançado, mas que tem uma proteção atrás. Senão o Cantillo não vai render. Então por que não Cantillo, você colocar o Xavier aqui, né, de primeiro volante, o Cantillo na esquerda um pouquinho mais para frente aqui, no 4-3-3, e o Camacho aqui um pouquinho mais para frente, e lá você põe o Luan, pode fazer um losango, 2 atacantes, pode jogar com 3 lá na frente, tanto faz. Mas por que não, né? Isso é uma outra história, mas o Xavier teve que sair para o Cantillo entrar. E aí, aquele discurso, quando o time está jogando mal, está empatando com o River do Paraguai sem gols, aquele discurso de não colocar os jovens numa fria, tem que ir com cuidado, cai por terra, porque quando o bicho pega, o negócio apertou, põe a molecada lá. Mas, e colocou do final do jogo. O Vitinho já entrou bem, finalizou, Gabriel Pereira foi bem na esquerda, e aí um elogio para o Mancini, até que enfim, um elogio com barra crítica também, né? Até que enfim, né? Por que o Gabriel Pereira não podia jogar nunca do lado esquerdo? Tinha que ser sempre o reserva do Mosquito, quando o Mosquito estivesse já cansado no jogo, aí põe o Gabriel Pereira no finalzinho ali na direita. Por que não na esquerda? Ele deu profundidade, eu gostei, porque ele não vai cortar para dentro, ele vai cortar para fora, que a perna dele é a esquerda, e ele vai buscar a linha de fundo. Achei ótimo essa posição, eu peço isso há muito tempo, o Gabriel Pereira do lado esquerdo, não tem problema nenhum. E a questão dos jovens, colocou os jovens no finalzinho, hein? No finalzinho, e os jovens deram conta do recado, porque eu tenho uma opinião, né, por convicção já, de conhecer muitos treinadores, eu sempre falo isso para vocês, tomo café com uns, almoço com outros, treinadores que trabalham na base e de clubes, e os jovens seguram a onda. Pode colocar os jovens, não tem essa não. Na verdade, o jovem ele é muito mais valente, hein? Eu estava falando eu tava falando sobre isso no pós-jogo, né? Na live. Lembra você quando era jovem, hein? Hoje eu lembro coisas que eu fazia que eu era jovem, que eu falo assim, não, hoje eu não tenho mais coragem de fazer isso. O jovem é mais valente, essa é a verdade por natureza. O jovem, ele é guerreiro, ele faz coisas que, imagina, lembra das coisas que você fazia quando era jovem, que você fala, meu Deus, hoje eu não faço isso, né? Às vezes até dá uma pisadinha no acelerador no carro, é um exemplo bobo, mas tanta coisa, porque o jovem, ele não tem medo. Você pode pôr o jovem que ele vai segurar a onda. Por que no futebol, o jovem, cuidado com o jovem, põe o jovem para jogar. Põe o jovem, ele corre, você viu, o Santos pôs o Ângelo lá, menino de 16 anos, fez gol na Libertadores, o Vitinho entrou ontem, finalizou, o Gabriel Pereira, mas que pena que ele só tem apenas 5 minutos para jogar, 10 minutos para jogar, e aí fica aquela situação, né, entra tentando resolver, entra com um time mais bagunçado e acaba se queimando e acaba não vingando nunca. Então a impressão que dá é essa. Entendeu? Não estou fazendo aqui uma acusação, não estou sendo injusto, nada disso. Eu estou apenas colocando uma impressão que dá. Porque não pode ser outra coisa. Quando tem um jogo importante, sempre o Mancini vai apostar nos experientes, não é? Otero, Jô, Gil, Fábio Santos, tá? Não estou mexendo com os líderes do elenco, não. Só estou querendo dizer
que dá para deixar muitos desses experientes, né, o Gil, o Fábio Santos, dá para deixar, mas poderia tirar o Otero, poderia. Por que é tanto o Otero assim, hein? Por que o Otero? Por que essa vontade toda de colocar o Otero a todo momento, hein? Não poderia jogar um jovem ali que cai para dentro, que vai para cima? O Corinthians ficou com muito mais profundidade, foi muito mais vertical no finalzinho, tudo por causa da molecada, porque o esquema tático mesmo não mudou. Então, aposta na molecada, é isso que a torcida tem pedido, esse é o discurso, precisamos ver na prática. Vai jogar na Vila Belmiro agora, a gente não sabe se o Santos vai vir com time reserva ou não, não interessa, põe a molecada, eles não vão pipocar. Já estão acostumados, já jogaram quantas vezes lá por sub-20, hein? Põe a molecada, por que não, hein? Por que não Gabriel Pereira e lá na frente com mais um menino, né? Se o Varanda tiver recuperado, por que não? Por que não com o Cauê no comando do ataque? Por que não o Vitinho? Por que não armar um time com